Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus vibre em nossos corações. Hoje nós vamos fazer uma reflexão. Reflexão 6. A regeneração da humanidade, a nossa tarefa. E o papel do Espiritismo na nova era. Faz parte daquele programa da Alegria Cristã, da nossa diretora. Já temos 5 e agora entra a 6ª reflexão. Muito bem, recomendo a todos, de vez em quando, repassar uma delas, porque nós precisamos delas. A regeneração da humanidade é o assunto das profecias, é o capítulo do mês. Profetas e profecias é um tema bem complexo, bem difícil. Tivemos a oportunidade de tratá-lo esse mês, muito especialmente, detalhando bastante, em face, da nova estrutura do curso do Evangelho. E hoje eu vou fazer algumas considerações, não mais no conteúdo do Evangelho, mas em outros conteúdos. Então, vamos iniciar com uma profecia de 1934, Constante Reformador nos Ais do Apocalipse, de Bittencourt Sampaio, em espírito, e Chico Xavier, médium. Olha, um monte de gente, inclusive aqui na casa, eu estou falando para médiuns da casa de, no mínimo, 5 anos de estudo. E, na média, mais de 10 anos de estudo da doutrina na casa. Então, eu estou cortando coisas e deixando de fazer certas explicações. Mas tem gente preocupada aí com o fim do mundo, com as profecias, com os problemas da virada de 2012. Muita gente com medo, procurando lugar para se salvar. Muito bem. Vejam bem, 1934, antes da Segunda. Dá uma olhada lá, minha filha. Ah, tá. Ele nunca se viu para nada e agora ainda vai fazer barulho? Muito bem. Mas o assunto é para soltar foguete mesmo. Tem gente que fica muito preocupado. Então vamos ver o que esse nosso irmão, que foi visto como uma estrela de luz, contado numa mensagem de Humberto Campos, esse espírito é um espírito iluminado, por Chico Xavier, dizendo: os tempos novos, cujos eflúvios de paz podeis prelibar, quantas flagelações e dores expiatórias não custarão. Instituições venerandas, sistemas filosóficos, organizações políticas desaparecerão no abismo que tragará todos os fatores do estacionamento e da esterilidade entre os homens. E os corações serão lavados com lágrimas, purificando-se nessas abluções divinas. Eu estou lendo pedacinhos, viu? O homem amedrontado assistirá aos funerais de toda uma civilização. Todos os templos materiais serão destruídos, todos os sistemas de falsa democracia desaparecerão. É evidente que nada disso aconteceu. No vórtice de reações fantásticas que abalarão as coletividades tomadas de pavor. Não aconteceu?
ainda, né? Jesus presidiu e presidirá todas as transformações do planeta. E o que se faz mistério é que vos identifiqueis com ele. Bom, então eu li ali uns pedacinhos de uma mensagem muito grande de Bittencourt Sampaio. Estou destacando que há previsões de catástrofes, de tumultos, de problemas grandiosos, pelas origens de espíritos nobres e médium de alta segurança, em 1934. Em 1938 vem Emmanuel, em A Caminho da Luz, e escreve o seguinte, no capítulo 25. O século que passa é o século passado. Efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Parece que não efetuou, não. Porque tem ovelha nascendo aí, uma situação difícil. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Isso houve, de uma certa forma. Também estou lendo pedaços. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Esse negócio da Europa ter entregue suas experiências, isso não aconteceu ainda. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Não foi assim. Bom, depois tem um trecho aqui que eu não vou ler, eu vou só ver o resumo dele. Após a treva, o Espiritismo retirará dos escombros materiais a alma divina das religiões. Após a treva, isso poderá acontecer ainda. Não aconteceu na previsão. Bom, muito bem, agora vamos ler outra. Estão gostando das profecias? Estão bem apavorados? 79. Vamos ver agora um espírito ligado a nós, muito especialmente a casa, o Cefac. Eu vou ler só uma das frases. Ah, não, mais do que uma. Não. Duas. É natural, ele estava orientando a Federação Espírita Brasileira. Vocês estão vendo aí, foi publicado no Reformador. É natural que não possais formar ideia do que serão os últimos 7.000 dias deste milênio, mas deveis preparar-vos para eles com muita fé e com muita coragem, pois o determinismo do bem é a vitória final da luz. 7.000 dias. Ele escreveu isso em 79, exatamente ao mais ou menos o que faltava para chegar ao ano 2000. Então, previsões terríveis para o final do século passado. Quando a grande tempestade desabar com fragor sobre a crosta planetária, não haverá condições para qualquer trabalho maior, senão no campo do socorro de emergência aos sofredores, em nome e por amor do Cristo. Isso não aconteceu naqueles 7.000 dias. Então, também aí nós encontramos algo que precisa ser ajustado, explicado, melhor compreendido, porque essas mensagens realmente causam pavor. E juntadas às outras mensagens de outras origens que aconteceram nesses períodos, nós temos realmente que tremer nas nossas bases. Agora, Sodoma e Gomorra ficariam com vergonha do que aconteceu nesses 7.000 dias do final do século passado. Porque se aquelas cidades foram destruídas por comportamento
afastado das leis divinas, o que aconteceu nesse nosso milênio, o século passado, durante esses períodos finais em especial, foi algo que permanece até hoje e ainda está sendo desenvolvido para pior em vários aspectos que eu não vou citar, porque todo mundo está vendo, sabendo o que está acontecendo no mundo. Daqui a pouco nós nem podemos mais falar que está acontecendo coisa ruim, que vamos presos, porque somos terroristas do amor. Porque terroristas da guerra já foi oficializado. Já houve prêmio Nobel para terroristas e etc. Bom, agora vamos para o número 4. Talvez isso explique tudo isso que não aconteceu. É uma mensagem que rola na internet. Quem já viu essa mensagem, levanta a mão. Quem está ciente dela, é bastante gente. E quem não viu na internet, está ouvindo das orelhas, ouvindo os outros falar. Está todo mundo sabendo disso e fingindo às vezes que não está para mostrar uma certa segurança, né? Mas a mensagem é boa em seu conteúdo. É uma mensagem que tem certas dificuldades, porque o profeta é Chico Xavier encarnado. Nós estamos estudando profetas, profecias. E ele passou a mensagem para um Geraldo Lemos Neto, que tem até palestras dele. Você pode pegar na televisão, na internet, para conhecer ele. Ele é muito ligado à Federação Espírita, à União Espírita Mineira, que é uma espécie de federação espírita brasileira lá em Minas. Ela tem uma autoridade moral muito grande. E ele trabalha muito especialmente na área do livro, e muito especialmente nos conteúdos de Chico Xavier, e muitos de vocês já leram o livro dele próprio. Muito bem. Então, 25 anos depois de ouvir a mensagem do Chico, ele resolveu contá-la. E essa mensagem é uma mensagem interessante, no sentido seguinte: diz ele que o Chico lhe contou que, quando o homem pisou na Lua, a Terra tomou uma nova postura no nosso sistema solar. E isso requereu de Jesus uma reunião com espíritos da grandeza dele para tomar decisões. Eu estou fazendo um resumo resumidíssimo, né? E essa reunião, Jesus, o nosso divino protetor e amoroso como sempre, ele tomou a decisão de que todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX foram suspensas pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. Olha, essas afirmativas requerem um desenvolvimento muito maior do que esse que eu posso dar aqui. E às vezes muito maior do que eu tenha eu mesmo condições de dar. Então, não ouçam isso como uma sentença de coisa resolvida, porque eu não estou resolvendo nada, viu, meus irmãos? Eu estou fazendo uma conversa familiar com os médiuns do Cefac, alguns deles em aflição permanente, há muitos anos, pensando em como vão salvar a si próprios e as suas famílias nas questões graves que vão acontecer. Bom, então, Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena a iniciar-se em 20 de julho de 69, quando o homem pisou na Lua, a findar-se em julho, 20 de julho de 2019. Muito bom. Isso explicaria por que não aconteceram nada daquelas coisas que Bittencourt Sampaio falou,
que Emmanuel falou em A Caminho da Luz, que de certa forma o Áureo falou para a direção da Federação Espírita Brasileira, etc. É uma forma de nós podermos entender isso. Realmente seria uma explicação. Segundo a deliberação do Cristo, se... Então, bom, eu aqui já vou pular porque nós não temos tempo mesmo. Então, o que aconteceria? Se não houver guerra, olha só o que acontecerá. Não houver guerra até essa data, que vai até 2000 e... Todo mundo sabe. Fingindo que não sabem de nada. Todo mundo, nunca vi esse salão responder com tanta propriedade uma pergunta que eu faço. Bom, se não houver guerra, as questões sociais estarão resolvidas a partir desta data. Mas dentro dessa mensagem também falta uma coisa, um argumento especial, que é o seguinte. O Chico fala a partir da data, mas ele não diz se é logo, se é 100 anos, durante 200, durante 300 anos, dá uma sensação de milagre. Se não tiver guerra até 2019, aquelas coisas todas de ruim do passado que iria acontecer, está perdoada. Não pode, não é assim. Nós temos que recuperar o mal feito de alguma forma. E isso não está nesta mensagem. Mas se não houver guerra, acontecerá o seguinte: a pobreza e a fome estarão extintas. Descoberta a cura de todas as doenças do corpo físico. Amplo e total acesso à informação e à cultura. Irmãos de outros planetas. Olha, até que enfim os ETs. Até que enfim os ETs. Evoluídos, se nos apresentarão abertamente, oferecendo-nos tecnologias novas, permitido por Jesus, aparelhos, o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa saudosa conversa com entes queridos. Então, não mais médiuns, aparelhos. Papai, vem cá, papai, fala comigo, mostra o rosto, amigo. Vamos comemorar o seu 100 anos aqui, vamos aí, aparece, fale com todos. Bom, essa é uma coisa. Agora, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos de nosso planeta. Mas eu chamei a atenção de vocês, essa mensagem é pobre em destrinchar isto aí. Quanto tempo? Como acontecerá? O que acontecerá com os débitos da civilização corrupta que envergonhariam Sodoma e Gomorra, etc. E o que acontecerá com aqueles tais que não poderão ficar aqui, que vão servir de auxílio ao progresso em outros mundos? Essas coisas não tem nada explicadinho aqui, entendeu? E são as coisas que nos afligem, que nós gostaríamos de compreender melhor. Bom, se houver guerra, a própria Mãe Terra reagirá com violência imprevista. As forças telúricas, terremotos gigantescos, estou lendo pedacinhos assim, viu? Maremotos e ondas, tsunamis, vulcões extintos, degelos arrasadores e acabariam por tornar inabitável todo o hemisfério norte do nosso globo terrestre. Aí haveria até uma invasão, de uma certa forma, estabelecida em organização internacional. E o Brasil seria dividido em 4, muita gente não gostaria de ficar com nenhum dos 4 lugares. Para o norte não dá para ir, meus irmãos. Não dá para habitar. Bom, assim, e tem muita lógica, isso que vem agora, a nova era da Terra, nesse caso, demoraria mais tempo para chegar com todo o seu esplendor de conquistas científicas e morais, porque seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações e sociedades, forçadas a se reorganizarem em seus fundamentos básicos. A mensagem continua, é longa e tal. E eu paro aqui. Só para destacar, neste momento, que nós continuamos sem poder
saber detalhes das coisas. Nós estamos passando pelos problemas e continuando vivos, sem ver as tais destruições terríveis e coisa e tal. E muita gente temerosa, e essa expectativa desta mensagem, que pode ser uma mensagem boa, né, neste sentido, mas certamente muito incompleta para resolver todas as questões, na minha opinião, né, nos fazem pensar e até agregar coisas que estão, de certa forma, esparsas para compreender. Mas vamos andar um pouco agora. Plano de trabalho que Allan Kardec traçou para os espíritas relativos ao espiritismo, para uma nova era, para o espiritismo na regeneração. Disse ele em A Gênese: o espiritismo não cria diretamente a renovação social. É a madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. Muita gente, muitos espíritas, ficam pensando que é o espiritismo que vai ser a solução do problema, acabar com o resto e fazer as coisas girarem exclusivamente dentro do quadro das ideias do espiritismo. Kardec diz que não é assim, não. Não é assim, não. Isso é muito importante para a solidariedade e para o estímulo ao trabalho correto, aos caminhos lógicos, às decisões acertadas que nós devemos tomar. E aí vai em obras póstumas. Não será o espiritismo que fará instituições do mundo regenerado. Olha só, gente. Os homens é que as farão, os homens que não são espíritos, inclusive. Sob o império das ideias de justiça, caridade, fraternidade, solidariedade, melhor compreendidas e desenvolvidas graças ao espiritismo. Logo, cabe aos espíritas fazer o desenvolvimento dessas ideias, como nós fazemos entre nós, estudando seriamente, perseverantemente, princípios e leis doutrinárias e levando-as para o nosso lar, para o nosso quadro de relações, para o exemplo de nossas vidas, que fala muito mais do que quaisquer palavras que venhamos a exportar de nós. Muito bem. Estando a ação do espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrática, quer dizer, de poder absoluto, na ciência, na filosofia, na religião, na política, em qualquer coisa. Porque então faria o que condena. O espiritismo é a ideia a ser desenvolvida para que todos cresçam dentro dela. Vocês já notaram na série André Luiz que os espíritos lá não ficam falando de espiritismo? Já notaram isso? Eles falam o tempo inteiro das leis morais, leis divinas, leis da natureza, nas relações que têm com as pessoas quando estão realizando os seus trabalhos. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caráteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. É isso que nós devíamos implantar na nossa vida social, na nossa vida de relações, na nossa vida de influências mentais, emocionais, na vivência que temos com todos e com o próximo, muito especialmente. É isso que devíamos fazer. O Espiritismo conduz ao reino da justiça, extinguindo os abusos, moralizando as massas. O que mais precisa esse mundo? O que mais precisa esse mundo? Muito bem. E para encerrar, vou passar correndo, porque não tem tempo. O capítulo 11 do Universo e Vida, para vocês verem a confirmação disso que Kardec falou. Já apurou agora outro espírito, o Áureo, no Universo e Vida.
terceiro legado, fala da missão do Espiritismo. No Pensar e Servir, aí uma série de atividades, reencarnação, outra série, mediunidade, outra série. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma. O Espiritismo na transformação da humanidade através destas coisas aí. Vão lendo. Semeando pensamentos mais altos, enobrecendo os sentimentos. Vejam, por exemplo, na televisão o que está acontecendo, meus irmãos. É a materialização dessa ideia. Esse livro saiu em 78. Não tinha isso não. Tá certo? No cinema! Nas artes plásticas eu já não entendo muito. Deve estar acontecendo coisas, mas não. Na música também eu não vejo tantas ainda, tantos acontecimentos. Mas na literatura, tirando o que não presta, sobra muita coisa boa. Na medicina, o Espiritismo ajudará a ciência, ajudará, não é o Espiritismo vai ensinar para a ciência, ajudará, quer dizer, os espíritas estão sendo convocados para coparticiparem dos processos da inteligência, do conhecimento, para poder serem auxiliares. Aí a medicina vai entender o complexo humano físico, mental e perispiritual. Aí vem o conhecimento da fauna e flora material, mental e parafísica, bacilos psíquicos e outras coisas mais. No campo mental e no campo, vamos dizer, perispiritual ou parafísico. Doenças espirituais de consequências físicas, físicas de consequências espirituais e doenças do perispírito. A medicina, gente. A medicina. No futuro, a mentoterapia espírita será muito divulgada e aplicada, e a magnetoterapia ampla. O magnetismo, meus irmãos, é na obra de Francisco Cândido Xavier, é o que tem. É o que tem, é a conversa de todos. Prestemos atenção no valor e no poder da ação magnética, não só no campo do magnetismo do passe e tal, como da mente, da prece, etc. Psiquiatria, inovações e conceitos e métodos. Base, aceitação científica, ascendência do espírito sobre o cérebro perispiritual e físico e sobre todo o cosmo orgânico. Isso vai ser aceitação científica, quer dizer, constatável por processo que eu não posso imaginar. Atualmente, eles terão a certeza absoluta disso, ascendência do espírito sobre o cérebro, uma nova psiquiatria. Conhecimento objetivo da obsessão e da mediunidade. Acabou o centro espírita, não tem tratamento de obsessão mais no centro espírita, é no consultório do psiquiatra. Não é? Atualmente é melhor vir para o centro espírita, em certos casos. Eu tenho certeza disso, porque, pelo que eu vejo aqui, mas nem sempre, né? A gente pode resolver todos os casos sem o auxílio de certas coisas. E ainda reformulando técnicas de diagnóstico e de tratamento. Psicologia e psicanálise. Base, os ascendentes espirituais e kármicos, situações individuais e grupais. Então, o que está lá para trás, de outras vidas e tal, o sujeito não vai ser mais olhado como um tipo que nasceu. Quando é que você nasceu? Eu não sei. Eu nasci quando Deus me fez, eu era simples e ignorante. Eu não tenho essa informação para te dar, digno psicólogo dirá, não é? O sujeito que sabe das coisas. Aplicações, fobias inatas, pediatria, pedagogia, doenças kármicas, choques reencarnatórios, diferenças físio-intelecto, morais, etc. Que coisa maravilhosa. Por que vocês não estudam, não dão uma lidinha nesse capítulo 11, hein, meus irmãos? Que beleza. Poderes mediúnicos da telepatia, aplicações em processos de índole sonambúlica na sociologia, arqueologia, geologia e história.
nós vamos ver as imagens de Jesus no tempo que ele estava na terra. Vamos, ainda vamos. Ouvir certas histórias que estão escritas erradas. A arqueologia vai ser feita em bases a vibrações do espírito, com a segurança de uma técnica considerada científica e segura em todos os, etc. Aplicações na linguística, na universalização da linguagem. Medidas e propriedades das grandezas, aplicações em várias coisas aí. Nesse grupo aí, eu não, apesar de eu ser da área, né, das ciências exatas, eu não consigo pegar bem a essência, mas vocês aí, pode ter gente aí que capta melhor do que eu. Física e química. Base a revelação dos mundos parafísicos, aplicação novas descobertas na ação, composição e dissociação das substâncias. Filosofia religiosa. O Espiritismo reconceituou isto tudo aí, nestas bases da esperança, do Pai justo e bom, sempre baseado no trabalho, a paz da consciência, etc. Meus irmãos, convido vocês a lerem depois do capítulo 11 o capítulo 12, que é o porvir, que é outra sequência que eu já passei aqui para vocês, tá? Então vamos cumprir a nossa tarefinha de amor, de segurança, de confiança em Deus, nos princípios espíritos e viver sem medo desse negócio, porque a gente vai ser útil até o fim. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.